Uma coisa que Jordan Peterson fala que eu gosto muito também, que é assim, não existe não sacrifício, você só escolhe o que você vai sacrificar. Ou você vai sacrificar seu potencial, ou você vai sacrificar sua saúde, ou você vai sacrificar sua família. Então escolha bem o seu sacrifício para a vida não escolher para você. Ele fala do life is suffering, né? Que a vida é um sofrimento por conceito, assim. Que Esse é aí, o dentro conceito disso, mais básico do budismo, né, Luquinha? Assim, sim. não tem como você evitar o sofrimento, você pode se desapegar do sofrimento, né? Uhum. Mas é fácil falar isso quando você não tá com dor, né? Então, assim, o problema de saúde que eu tive, assim, eu tava com uma dor quase que crônica, que o primeiro dia que você não tem dor, você fala, cara, é a melhor coisa do mundo não ter dor, né? Eu tenho muita sorte de não ter dor a maioria dos meus dias, né? E é uma perspectiva que você não tem enquanto você não tem a dor, que é exatamente o mesmo balanço do profissional, né? Eu sempre tive uma ideia, quando eu fui crescendo e tal, e eu via pessoas inspiradoras, pessoas que eram consideradas muito inteligentes. Eu via as pessoas falando sobre elas, falando assim, cara, olha essa pessoa, olha o que ela consegue fazer, olha como ela é inteligente. E aí as pessoas colocavam num pedestal de um jeito que parecia assim, tipo, cara, eu nunca vou conseguir fazer aquilo, nunca vou conseguir ser tão inteligente quanto aquela pessoa, né? Inteligente é um conceito bem subjetivo, mas enfim. E eu falava assim, cara, legal, animal, mas se eu quiser fazer isso, eu posso. Tipo assim, eu sempre pensei isso. Não, beleza, tem um físico que estudou 10 anos e sabe pra caramba de física quântica ou do que for, estudo o Stephen Hawking lá, estudo o buraco negro. O cara é tipo assim, animal, não tô querendo tirar o mérito. Mas eu sempre pensei, falei, cara, eu não me decidi levar minha vida a fazer isso, mas se eu quisesse decidir, eu também conseguiria. Então eu sempre tive essa ideia de que, cara, todo mundo é igual por conceito. Talvez algumas coisas tenham uma inteligência, uma genética melhor, mas você pode compensar através de transpiração e, tipo, talvez eu tenha que fazer mais do que aquela pessoa fez para chegar naquele nível. Mas eu consigo. Essa é a minha lógica, tá? Minha teoria. Mas o que eu percebi, assim, nesse período todo que a gente estava falando, do mesmo jeito, eu também sou suscetível a tudo. Eu também posso estar na merda, entendeu? Igual pessoas estão em termos de saúde mental. Então, que entra um pouco no assunto de depressão, né, cara? Depressão todo mundo fala a respeito e acha assim, nunca vai acontecer comigo, sabe? Tipo, nunca, não, eu sou um cara saudável, alegre, ou o que for, nunca vai acontecer comigo. Mas a verdade, cara, é que se você não cuidar, você pode chegar quando você vê, você tá naquele lugar. Você tá naquele lugar que você não consegue sair. Acho que tem um monte de exemplo de gente que é super bem sucedida, gente que, sabe, tipo, entre aspas, tem tudo, né? Mas não consegue ter a perspectiva ou a visão de mundo para quando chega naquele momento ser saudável mentalmente, sabe? Total. Eu acho que a provocação filosófica é assim, todo mundo sonha, nossa, tá numa praia, curtindo e fazendo nada, dinheiro no banco. Se o mundo fosse isso amanhã, né? Todo mundo tivesse absolutamente tudo o que quer, estando no lugar onde está, ou no lugar onde gostaria de estar, fazendo o que quiser durante o dia. O que você acha que ia acontecer? Cara, eu não tenho, eu apostaria 100% de que a gente ia começar a destruir as coisas só para ter o que consertar, Sim, né? Porque, sim. cara, o ser humano é isso, é tipo, o que tá quebrado? A gente precisa arrumar o que tá quebrado. Essa é a inquietação que trouxe a gente aqui. É. Então, a gente não nasceu para chegar num ponto, a gente nasceu para estar caminhando, né, ao ponto o tempo inteiro. Então, esse lance de sucesso é muito isso. O cara chega lá e fala, beleza, cheguei. Qual que é a minha próxima meta? Não tem. Se não tem meta, não tem objetivo, não tem energia de viver. Eu tenho tentado entender assim, meu, o que tá faltando? O que a gente tinha que a gente perdeu, né? E o que parece para mim, Luquinha, e a gente ouviu isso, eu acho que em algum podcast junto, é, a gente aprendia na escola o seguinte: alguém chega para você com uma ideia e fala, cara, isso aqui é branco, isso é a tese, né? A sua obrigação do ponto como humano é falar, cara, essa é uma tese, entendi, é uma ideia. Qual que é a antitese? Qual que é a antítese disso? O outro cara que fala, meu, isso aqui é 100% negro, beleza? E qual que é a beleza de ser humano? Você ter a capacidade de fazer a síntese dos dois e, dentro das suas experiências, você ter uma opinião própria sobre os temas, né? E parece que isso morreu, cara. Assim, eu falo com as pessoas sobre temas mais polêmicos, e o cara, ou ele é absolutamente binário, ou ele é um, ou ele é zero, não tem quase ninguém no meio, né? Então, acho que pra gente tem uma mega importância a gente trazer esses papos pra cá,
Porque, cara, a gente precisa voltar a ter poder de síntese, né? E de olhar o meio das coisas. O segundo é navegar essas ideias, né, diferentes e contrapostas, assim, com empatia, que é o que eu falo que eu acho que é o que falta para o mundo também, assim, talvez seja síntese e empatia, porque para você ter síntese, você precisa ter empatia quando são problemas humanos, né, para você se colocar, que no meu ponto de vista, empatia é se colocar no lugar do outro. Então, alguém tá te falando uma coisa, aí você fala, cara, deixa eu ouvir dentro da perspectiva daquela pessoa, por que ela tá me falando aquilo? E aí você começa a tentar enxergar e falar, putz, ela tá sentindo medo. Ou não, ela tá sentindo por amor. Ou não, ela tá falando isso porque ela ouviu isso de sei lá onde. Entendeu? E não você atribuir aquela ideia que talvez você discorde como algo pessoal àquela pessoa. Do avesso virado, trancado no quarto, eu vou caçando a sorte.